Oi, 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 boa tarde, meio-dia e 2 no Brasil, 16 horas aqui em Bruxelas, depois de uma semana incrível estudando sobre atualizações, novidades, brainstorming, né? Sobre fáscia na Itália, em Padova, que foi uma honra ter estado lá e logo eu vou contar todas as novidades de lá numa imersão incrível para vocês, que vocês não podem perder. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito intrigante, muito interessante e muito necessário da gente conversar, porque tem relação com fáscia e tem relação com saúde em geral, com a regulação da homeostase, da saúde do nosso corpo através da função do sistema nervoso autônomo. E o que acontece com esse sistema nervoso autônomo ou autonômico quando nós envelhecemos. Então, a gente tem no Brasil uma determinação por lei que a pessoa seria considerada idosa a partir dos 65 anos, tá? Então, a princípio, a partir dessa idade, a gente já teria uma repercussão da senescência, ou seja, do envelhecimento, na função do sistema nervoso autônomo, tá? Só que, pasme você, existe uma coisa que é a idade cronológica e existe outra coisa que é a idade biológica. Então, já tem estudos mostrando que o relógio biológico, tá? Ele pode estar tanto adiantado em relação ao envelhecimento, quanto atrasado comparando com a nossa idade. Então, Fábio, me confundi agora. Explica melhor. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem prático. Alguém que tem 50 anos de idade, tá? Mas que já tem hipertensão, colesterol elevado, insônia, apneia. Então, essa pessoa que tem 50 anos de idade cronológica, quando a gente vai ver o envelhecimento biológico, provavelmente ela vai ter uma idade de 70 anos. Fez assim, né? E por outro lado, pessoas que são centenárias, então hoje em dia está cada vez mais comum a gente ter indivíduos que vivem até os 90 anos, né? 90, 97, 98 e assim por diante. Então, essas pessoas, teoricamente, a idade cronológica delas é bem elevada, mas a idade biológica, ela é menor. Então, vamos dizer, uma pessoa que tem 97 anos, ela pode ter uma idade biológica de 80. Por que isso acontece? Porque não é só o passar do tempo, é tudo que acontece na nossa vida, a influência do meio externo, do ambiente onde a gente vive. Isso inclui poluição, isso inclui barulho, isso inclui substâncias tóxicas, isso inclui o estresse que a gente passa todos os dias. Tudo isso vai contribuindo junto com a genética da gente para o nosso envelhecimento biológico. Então, não é só a idade da certidão de nascimento que conta. Já tinham pensado nisso? Me fala aqui. E quem é que atua para nos manter jovens biologicamente? Hoje a gente tem visto, e isso não é só no Brasil, é uma coisa mundial, né? Muitas vezes, em algumas culturas mais do que em outras, uma busca
pela juventude, pela beleza, né? Vamos cuidar do colágeno, vamos cuidar de N coisas. Mas quando a gente ouve a história de que a beleza vem de dentro, isso é verdade. Por quê? Porque a ação do sistema nervoso autônomo, sistema simpático e parasimpático, em conexão com o nosso sistema do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ou seja, nosso sistema endócrino, né? Mas todo o nosso sistema de anti-inflamação, o sistema endógeno que nós temos contra a inflamação. E aí na fáscia a gente tem um sistema muito potente contra a inflamação e principalmente contra o combate à dor, que é o sistema endocannabinoide. Por quê? Porque a gente tem as células, os fibroblastos dentro do tecido facial, que cobre o nosso corpo todo, que tem receptores para substâncias endocannabinoides. Então, elas atuam diminuindo essas situações de inflamação, né? Quando a gente tem uma inflamação aguda, mas também diminuindo a inflamação que vem do envelhecimento. Que legal, né? Que eu acho esse tema muito interessante. Primeiro porque ele interessa, porque vocês responderam ali na enquete e a maioria dos meus alunos atende pessoas idosas. Ponto. Se Deus quiser, todos nós ficaremos idosos e, no nosso caso, quem é da minha geração, já está diante dos problemas que os seus pais estão enfrentando devido à senescência, né? Então, o que mantém a gente regulado se relaciona com toda uma cascata de atuação simpática e parasimpática para trazer para nós, né, principalmente aí o sistema parasimpático, que é a via colinérgica, né, e essa via, ela capta, por que ela entra em ação? Porque ela capta o que está acontecendo no nosso corpo através de quem? Do nervo vago. Então, das aferências vagais, que são 80%, vai haver um processamento central e aí a gente vai ter uma resposta, tá? Essa resposta que a gente vai ter, ela depende, como eu falei para vocês, de vários fatores, né? Mas o que já sabe? Que com o envelhecimento, envelhecimento biológico, se ele, né, tá acontecendo, e pode estar acontecendo numa pessoa relativamente jovem, não considerada idosa, acho que é bem importante deixar isso claro. O vago, ele vai agir, né, por duas vias para trabalhar nessa questão inflamatória do corpo. Uma via é a via hipotálamo-hipófise adrenal, onde a gente vai ter a liberação do cortisol, e o cortisol, ele é um potente anti-inflamatório. Então, parece assim que o cortisol é o malvadão, né, da história. Não, a gente precisa dos glicocorticoides para combater as inflamações que a gente tem. Tanto as inflamações que vêm de lesões, dor, edema, calor, rubor, etc., quanto esse tipo de inflamação que nós estamos falando aqui hoje, que é a inflamação subclínica, a inflamação de baixo grau, a inflamação que vem por a liberação das ROS. Fábio, o que é ROS? É Reactive Oxygen Species. Então, as espécies reativas de oxigênio, que antes se falava que era... como é que era o nome que usava? Até esqueci o nome que usava. Estresse oxidativo. Tem um outro termo que agora me fugiu, mas hoje não se usa mais esse termo antigo e se usa o ROS, tá? Que é as espécies reativas de oxigênio. E o vago também, ele manda um sinal, né,
via molecular também para o nervo esplênico ou esplênquico. Tá? E aí ele age por uma via imune, principalmente conversando com uma célula que se chama macrófago. Então é como se o próprio corpo, e hoje uma paciente, eu estava fazendo um atendimento online, uma paciente que eu acompanho já, e ela disse assim: eu tenho alergia a mim mesma. Aí eu falei para ela, eu vou anotar essa tua frase e vou usar numa aula que eu vou dar para médicos, que aonde é a mentoria da doutora Karine Petri, que é a mentoria sobre ativação mastocitária, e aonde se fala muito isso, dessas reações imunes do próprio corpo não sendo capaz de controlar ou até às vezes extrapolando as respostas além do que seria necessário, né? Então a gente espera que quando tá tudo relativamente regulado, sendo que não existe um estado de regulação pleno e total. Esqueça isso. Para mim não existe homeostase. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai estar sempre buscando uma regulação, né? Porque a gente passa por questões muito complexas no dia a dia e durante a nossa vida, né? E essa comunicação entre sistema simpático e parasimpático, ela é complexa, ela é variável e ela é de mão dupla. Então, os dois se autorregulam, né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele é muito importante nesse processo aí, né? Então, quando a gente envelhece, a gente tem uma mudança das funções desse sistema nervoso autônomo, principalmente das funções, pensando que há um aumento, uma predominância simpática e uma menor ação do parasimpático, tá? E a gente percebe o aumento da ação do sistema nervoso simpático, principalmente por uma inibição do tônus barorreflexo, que faz com que os nervos também façam descargas. Então, é uma questão bem neuro, né? E quando a gente pensa no parasimpático, daí tem diminuição de velocidade de condução nervosa, de fibra parasimpática, diminuição de força muscular, alteração de discriminação sensorial. Então, são todas coisas que estão alteradas no envelhecimento, tá? E tem um fator que eu acho bem relevante, que é as disfunções no endotélio, tá? Quando a gente tem, por exemplo, os vasos sanguíneos, as artérias, elas com o envelhecimento e com o predomínio da ação simpática, elas ficam mais rígidas. E há um papel da fáscia aí, e eu já vou explicar qual é, né? Até teve uma pessoa que me disse assim: ai, Fábio, eu queria tanto que tu falasse mais de fáscia e sistema nervoso autônomo. Falo, não tem problema nenhum. É que às vezes quando a gente está num foco mais vagal, a gente vai levando para um lado, mas não esqueçam que tudo conversa com tudo. Então vamos pensar assim: a partir do envelhecimento a pessoa vai tendo, né, ateromas, placas de gordura no seu endotélio, e além disso a parede dos vasos ela fica mais rígida, tá? E o que pode contribuir para essa rigidez? Foi até uma das coisas que a professora Carla Stecco levantou lá na Winter School, que eu tive semana passada lá na Itália. É que, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar, né? Então, ó, trouxe a caneta do hotel na Itália, bem boa. Então, vamos pensar que isso aqui é um vaso sanguíneo, só que ele não tá solto no nosso corpo, ele tá conectado, né, por fáscia, por tecido conjuntivo que protege e reveste ele, por tecido que conecta e mantém ele no lugar. Então, vamos pensar que essa fáscia começa a ficar rígida. Então, essa aqui vai puxar para lá, essa aqui vai puxar para lá. Então, essa rigidez do tecido facial que acontece por aumento de colágeno tipo 1, por desidratação da matriz da fáscia,
ela contribui para essa rigidez arterial, diminui os inputs que são dados para as aferências vagais, ou seja, as informações periféricas, né? E isso aumenta, por exemplo, muito o risco, né, de doença cardiovascular, obesidade, hipertensão, desordens metabólicas. Então, uma coisa se conecta com a outra. Essas desordens são relacionadas com baixo tônus vagal, baixa ação parasimpática, e são relacionadas também com alterações e disfunções no sistema facial, tá? A gente também tem menor capacidade na senescência, ou seja, na idade biológica avançada, menor capacidade de regenerar axônio, menor capacidade de regenerar as próprias fibras, né? Fibras parasimpáticas. E aí, no artigo que eu já compartilhei com os meus alunos nos grupos de alunos, mas eu vou compartilhar com quem está aqui assistindo essa live, que é um artigo sobre o sistema nervoso autônomo e o envelhecimento. Eles usam o termo inflammaging. É a inflamação que acontece com o passar do tempo, com o envelhecimento biológico, tá? Aí, o que acontece? Quando a gente vai avaliar os exames para ver substâncias inflamatórias no corpo dessa pessoa, a gente vê aumento de interleucina 1, aumento de interleucina 6, aumento de fator de necrose tumoral, aumento da proteína C reativa, que é mais sérum amiloide, eu anotei aqui para não esquecer nada. Então é a 8, TNF-alfa também, 6 e proteína C reativa. Então o indivíduo, quando vai fazer seu exame de sangue, a gente vai ver que essas interleucinas, ou seja, essas substâncias que causam esses processos inflamatórios de baixo grau ou subclínicos, elas estão aumentadas nesse indivíduo. Alguém que já tem hipertensão, alterações cardiovasculares, que já tem questões intestinais de longa data, ansiedade, né? Todo mundo que tá nesse combo aí, normalmente tem essas interleucinas aí aumentadas, tá? Então, eles usaram esse termo, inflammaging, a inflamação que vem da idade. Então, se vocês querem receber o artigo e também querem informações sobre o curso do Nervo Vago, que vai ser agora, dia 7 de março, ao vivo comigo, já coloca quero aqui. Eu vi que bastante gente já colocou quero, e daí a Carol, que é da minha equipe, ela já vai trazer isso para vocês, tá? Ah, mas Fábio, essas interleucinas não são normais? Sim, meu amor, são normais durante um curto período de tempo, quando tu tá combatendo algo inflamatório no teu corpo. O que não é normal? Essas interleucinas ficarem circulando no corpo por um tempo prolongado. Quando é que isso acontece? Quando a gente tem lá muito estresse, quando a gente não dorme bem, quando a gente tem hábitos de vida ruim, quando a gente tem questões, por exemplo, de intestino, intolerância à lactose, apneia do sono, entre tantas outras coisas que ficam bombardeando o nosso sistema. E aí, obviamente, né, que os macrófagos se ativam, certo? Então, isso é uma coisa bem importante. E uma questão que eu acho que é fundamental é que quando a gente tem qualquer um desses quadros que eu citei associado à obesidade, tá? Então, a pessoa é obesa, a gente tem menos capacidade, o sistema imune ele tem menos capacidade de fazer a autofagia, ou seja, destruir aquelas células que estão com um erro genético, que estão senescentes e etc. Então, essa capacidade ela é diminuída, tá? Vejam só, né, como as coisas vão se somando.
Pensem em quantos pacientes vocês têm que estão com sobrepeso, que já tomam medicação para hipertensão, que já têm um colesterol, dislipidemia, que tem nível de estresse alto. Então, essas pessoas estão acelerando seu relógio biológico, estão com um envelhecimento muito maior do que a idade que está na certidão de nascimento delas. Não tenham dúvida disso, tá? Então, uma coisa que acontece assim, além desse processo inflamatório já está maior, a gente tem uma diminuição de um mecanismo que poderia inibi-lo, que é a baixa do tônus vagal. Tá? Então, isso é bem relevante, né? Então, como eu falei para vocês, o vago, ele é um super informante. Né? Ele tá na nossa... A gente tem distribuída a inervação vagal pelo corpo todo, né? Tem uns ramos, vamos pensar assim no intestino, e aí toda essa inflamação, ela gera uma informação que é captada e é transmitida lá para o nosso tronco encefálico, para uma região que se chama núcleo do trato solitário. Bonitinho, né? E daí ele tem duas ações, uma ação eferente, ou seja, ele vai ativar as células imunes. Então vamos pensar assim, alguém que tem diarreias constantes, que tem SIBO, que tem constipação crônica, que tem um intestino que não funciona bem. Qual é a mensagem que o vago dessa pessoa vai mandar para o cérebro constantemente? De que há algo desregulado e, como resposta, o vago vai ativar o sistema imune. Isso pode ser bom e pode ser uma ativação excessiva. Como disse a minha paciente, eu tenho alergia a mim mesma. Eu tenho, né, o meu corpo, as minhas células brigam com elas mesmas, tá? E a outra via, saindo do núcleo do trato solitário, que a informação vagal vai fazer, é ativar o eixo hipotálamo, hipófise e glândula adrenal, tá? E aí vai liberar, por exemplo, através da eferência, né, ação efetiva e eferente, noradrenalina na circulação, ativar linfócitos CD4, então célula imune, né? Capturar adrenalina, liberar acetilcolina e buscar trazer uma diminuição dessas interleucinas. Então, quando eu uso a TAVNS, que é a Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation, a estimulação ali transcutânea do vago na orelha, eu quero ativar esse caminho, né? Então, eu quero diminuir essas substâncias que são inflamatórias, são pró-inflamação, e aumentar as anti-inflamatórias, por exemplo, a interleucina 10. Né? Então, a gente já sabe que é um caminho que a gente pode escolher. Claro que não é, e aí, gente, tem muito cuidado, sabe? Não é a solução para todos os problemas do planeta Terra. É uma terapia que vai somar a outras. Como eu sempre digo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que eu atendi ontem. Uma menina super jovem, menos de 30 anos, que tem hipermobilidade, ou seja, tem uma alteração facial, ela tem ansiedade, ela tem dores pelo corpo todo, ela tem síndrome de ativação mastocitária, ela tem desautonomia, porque ela teve várias doenças virais inflamatórias, chikungunya, dengue, covid 2 vezes, influenza e assim por diante. Então, o sistema dela ficou muito sensibilizado. E ela tem também a POTS, que é a taquicardia postural. Então, o que eu falei para ela? A gente está somando esforços, né? E ontem a gente colocou mais
mecanismo de suporte para ela. Mas eu não usei só a estimulação vagal. Essa menina, ela ia na faculdade presencialmente, depois ela passou para online e hoje ela não está conseguindo mais estudar e ela está acamada, ela não consegue sair da cama, tá? Teve uma outra menina que eu atendi também, 20 e poucos anos, que faz faculdade de fisioterapia, inclusive, e por todo esse quadro, ela desmaia. Então, a última vez que ela desmaiou, ela teve um traumatismo craniano leve. Então, não dá para pensar que só um recurso vai fazer milagres. Então, como é que é o tratamento de um paciente desses? Todo suplemento, medicação, a gente coloca a estimulação vagal, a gente coloca sons binaurais para neuromodulação com som. A gente coloca exercício aos pouquinhos. Então, essa menina que tá acamada, ontem uma das coisas que eu já passei para ela foi exercício isométrico, né? E aí, eu não jogo nada do meu conhecimento, nada que eu aprendi fora. Uma outra coisa que eu entrei com ela, porque ela não tolera ficar em pé, porque ela tem muita dor e ela fica tonta, dela colocar o TNS, daí eu disse pra ela, ó, vamos colocar em áreas bem na coluna, né? Porque o TNS, a estimulação elétrica transcutânea, é o que a gente usa para modular o vago e é a mesma que a gente usa para modular a dor no corpo. Então, nós vamos colocar o TNS na coluna dela para ela poder levantar da cama e fazer as coisas que ela tem que fazer, né? E não é um caminho fácil a percorrer, mas é um caminho possível de chegar a uma solução bem mais positiva para pessoas tão jovens. E até é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Se a gente for ver uma pessoa com 22 anos que tem tantos mecanismos complexos, a idade biológica dela provavelmente é de alguém de 50 anos. Eu tô chutando, tá? Mas é o que a literatura traz. Por quê? Porque é um sistema que está sobrecarregado, né? Então, o indivíduo entra nessa senescência de forma mais rápida, né? E o estresse, ele ativa essas catecolaminas, ele ativa o sistema nervoso simpático. Então, a gente tem que tentar, né, dar uma acalmada aí em algumas coisas, né? E o que já se viu? Que, por exemplo, quando a gente une as coisas, um idoso que já tem uma doença arterial, né, ele tem uma inversão, então ele tem uma resposta mais baixa do cortisol de manhã e um aumento do cortisol à noite, né? E menos variabilidade dos níveis de cortisol durante o dia. E isso vai influenciar vários sistemas do corpo, inclusive as questões de sono e vigília. Então, é importante avaliar o sistema nervoso autônomo de alguém que é idoso? Sim. É esperado que a gente tenha disfunções que vêm da senescência, que vêm do envelhecimento? Sim, não só nos tecidos, não só no colágeno, não só nas artérias, mas também no funcionamento do sistema nervoso autônomo. A Tamara está dizendo, eu estou muito bem com 50, joga ela lá para os 70. Ixi, olha aí, a gente não sabe, né? E eu me preocupo assim quando eu vejo, por exemplo, um dos meus irmãos com 50 e poucos anos com hipertensão. Daí foi ao médico, primeira coisa, antihipertensivo. Eu disse para ele, não concordo. Por que eu não concordo? Porque não foi tentado um tratamento conservador. O que ele teria que fazer? Diminuir o peso e se tornar mais ativo. Seria a primeira coisa. Não, já entrou no antihipertensivo, entenderam? Então, isso já sinaliza que provavelmente o baroreflexo dele já está diminuído,
que ele já deve ter uma rigidez arterial ali, que o sistema nervoso parasimpático dele já não tá atuando como deveria. Entenderam? Esse artigo ele é muito legal. E ele fala, né, o artigo que a gente disponibilizou para os alunos ontem e vai disponibilizar para vocês agora, fala justamente sobre isso. A função do sistema nervoso autônomo em indivíduos idosos, né, ou mais velhos, enfim. E aí, se vocês querem receber esse artigo e se querem receber as informações sobre o curso do nervo vago, que vai acontecer no dia 7 de março, turma confirmadíssima, já com muito material, já se inscreve, já sai estudando. Já sai lá a milhão, com muita informação, muito estudo. É um curso que é para profissionais da área da saúde e tem muito artigo, tem muita troca, tem o meu acompanhamento no grupo de alunos, onde a gente discute os casos, discute dose, discute estratégia terapêutica, tá? E a gente consegue aí trazer resultados muito, muito positivos para os pacientes. E é isso que a gente quer, né? E o conhecimento, a gente, claro, vai usar, vai levar, né, para os pacientes. De alguma forma a gente consegue também trazer para a gente e para a nossa família. Lembrando, né, que tratar pessoas da família sempre é muito complicado, que em geral elas não fazem aquilo que a gente prescreve, e é mais fácil tratar os pacientes, não tenham dúvida disso. Mas, tendo conhecimento, a gente pode pelo menos né, encaminhar, tentar direcionar de alguma forma. A Carol está dizendo aqui que os alunos que já fizeram o curso do Nervo Vago e querem fazer uma renovação, ter acesso por mais tempo, tem um desconto especial nessa nova turma. E aí entra no grupo da turma, participa de tudo como os novos alunos. Então tem, né, acesso aos materiais, acesso aos updates, porque eu tô sempre atualizando o conhecimento, tô sempre trazendo coisas novas, que é muito importante, porque o conhecimento ele é super dinâmico, né? E, por exemplo, do ano passado para cá, é que a gente teve a descrição da presença dos mastócitos na fáscia superficial. Então, vocês imaginam essa minha paciente que não consegue levantar da cama, tá? Para quem não sabe, a gente tem a epiderme, a derme, a gordura superficial e a fáscia superficial. Então, tá tudo assim, né? Mais ou menos umas camadinhas. E aí, dentro dessa fáscia superficial, a gente tem os mastócitos, que são células que estão linkadas a processos inflamatórios. Então, essa paciente, tipo, ela não tolera nem o toque, o encostadas de qualquer coisa ali no tecido conjuntivo dela. Porque ela também, além dela ter a desautonomia, ela tem a doença, a síndrome de Ehlers-Danlos, né? que é bastante complexa também, mas que vem junto com todas essas coisas aí que eu tô falando para vocês, né? E então tem uma sensibilização do tecido facial, tem. E uma das coisas mais indicadas são estímulos vibratórios nesses casos. E aí eu até falei para ela, olha, nós estamos começando hoje, nós começamos ontem, né? Numa próxima etapa nós vamos ver a questão de estímulo vibratório. Então assim, também é um paciente que ela é uma pessoa que tem dor crônica, faz 3 anos que ela está nesse estado, né? Então não dá para esquecer de todos os detalhes. Então ela tem dor crônica, ela está nesse estado de sensibilização periférica e central. E a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de estímulos que a gente dá e com a troca de condutas, né? Às vezes tu troca, dá tudo errado. Então tem que cuidar para não meter os pés pelas mãos, como a gente diz. Então eu falei para ela, vamos, né? Passo a passo, vamos ver como é que tu vai responder. E aí a gente vai mudando, a gente vai, né? E às vezes a gente tem que conter a nossa ansiedade pelo seguinte:
são pacientes que até chegar primeiro até chegarem no diagnóstico correto e até chegarem numa possibilidade de tratamento, eles peregrinaram assim, ó, muito, 10 anos, 7 anos. Então, quando o paciente te encontra, ele fica, me dá tudo que tu puder, me dá todos os tratamentos que tu puder. E a gente tem que segurar um pouquinho, porque importante lembrar que aquilo que a gente considera tratamento é um estímulo que pode ser um estressor também. Então, né, nem de mais nem de menos. E aí que tá a ciência e a arte de tratar pessoas que se encontram nessas situações complexas. Muita paciência, muito acolhimento, muito estudo e muito suporte para esses pacientes. É assim que a gente alcança os resultados de excelência. Se vocês querem aprender como fazer, tá aqui a pessoa que ensina. Então, só escreve eu quero, a Carol atende vocês, passa todas as informações e eu vou esperar vocês na turma do dia 7 de março, que é a turma do curso do Nervo Vago, tá bom? Semana que vem a gente se encontra de novo para mais uma live, ó, imperdível. Amei ter vocês aqui, amei a participação de todo mundo. A Lu tá dizendo, já renovei, obrigada, Lu, que bom. É tão bom, né, quando a gente realmente vê que o trabalho, aquilo que a gente entrega faz diferença na vida dos alunos e faz diferença na vida dos pacientes desses alunos. Isso é muito gratificante, é muito legal. Então, bota eu quero aqui, que a Carol já te manda. E a gente vai ter um momento também, como vocês pediram muito sobre fáscia, a gente vai ter um momento lá no final do mês de março, onde eu vou trazer todas as novidades, hot topics, tudo quentíssimo lá do que eu tive a oportunidade de aprender, passando a semana passada toda lá na Universidade de Padova, uma das universidades mais antigas da Europa, com lá um ambiente incrível, tipo aqueles teatros de anatomia. Eu tive oportunidade de ver como é que é muito legal. Então é bacana, eu vou contar toda essa experiência para vocês. Obrigada, Renata. A Renata tá dizendo que o curso é imperdível, muito rico, muito obrigada. E a Fabiana disse que acrescentou muito no atendimento dela. Que bom! Isso é muito legal. Então, semana que vem, a gente volta para mais uma live, mais uma conversa que também, ó, abre a mente, abre o raciocínio e a gente começa a fazer conexões com situações clínicas que são mais comuns do que a gente imagina, tá bom? Super beijo e até lá!